Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade aos vídeos curtos que eu estou gravando sobre codependência. Então, eu gravei um vídeo que eu deixei algumas perguntas, que as perguntas eram: qual é o limite? Até onde devo ir? Quando devo fazer para ajudar o outro? E a minha resposta é a seguinte: eu devo ajudar sim, mas sem excesso. Então, o ser humano sempre vai desejar ajudar uma outra pessoa querida, ou da família, ou alguém que está passando por problemas e precisa de ajuda. Entretanto, o problema está no excesso em ajudar, ou a intensidade e o grau de envolvimento em não medir o limite. Uma pessoa que vive o problema do outro como se fosse seu e se preocupa mais em ajudar o outro do que em ajudar a si mesmo, essa pessoa chama-se de codependente. Pode-se dizer, então, que a codependência pode ser definida como um transtorno emocional ou ainda uma estrutura de personalidade que é aprendida através dos hábitos em ajudar pessoas perturbadas, carentes, doentes, deprimidas e dependentes, né? Os dependentes entram na escala de dependentes de jogos, dependentes patológicos, alcoólatras, adictos, transtornos sexuais, viciados em computadores, compulsivos em alimentação e entre outros. Todos esses entram no pacote dos dependentes, né? E quando uma pessoa ajuda demais esse tipo de pessoa ou que cuida de alguém que é carente, doente, deprimido, ela às vezes não mede esforços para ajudar. E aí entra na codependência. E é um fenômeno psicológico, intra e interpessoal, que afeta o bem-estar emocional, físico e profissional de milhares de pessoas. Então, esse problema afeta, né, a gente. Esse é um assunto bem sério e que poucos querem falar sobre esse assunto. Portanto, merece esclarecimentos e até muito amor e carinho. A codependência é algo tão destrutivo quanto a própria dependência química. O amor não significa fazer tudo que o outro quer. Pelo contrário, é porque eu amo que eu vou colocar limites, que eu exijo, que eu corrijo, que eu oriento, que educo, etc. É porque te amo que não vou aceitar qualquer coisa de você. É porque eu me amo que vou deixar você fazer suas escolhas. Eu não posso escolher por você. Esses são alguns limites que o codependente precisa colocar para ele mesmo. Agora eu vou passar para vocês algumas características, mais algumas características, né? Porque eu já gravei um vídeo lá de algumas características. Procura lá no grupo que tem. Vou passar mais algumas características do codependente passivo. Então, o codependente passivo acha que o mundo deve algo a ele. Então, ele não gosta de pagar contas, sempre se atrasa, esquece ou deixa para depois. Outra característica, ele é birrento, não gosta que o outro cuide dele. Então, ele briga, faz birra como criança, provoca ciúmes, chegando inclusive à traição. Não se compromete com nada, não conclui nada. Passa a vida inteira começando algo e não termina,
pois não consegue suportar a frustração. Esses são os passivos. Agora eu vou passar as características do codependente ativo. Ele não nomeia nada, porque cresce em ambientes destrutivos. Um exemplo disso: o codependente tem um pai alcoólatra. Só um exemplo, tá? Então, ele vai falar assim: o meu pai era só um pouco bambambam. Então, ele não fala que o pai dele é alcoólatra, ele fala que é um bambambam. Então, ele não nomeia, né? Ou ele tem uma mãe que é depressiva. Ele vai falar assim: eu tenho uma mãe, mas ela é muito cansada. Então, ele dá outros nomes, não dá o nome verdadeiro. Ou, por exemplo, ela tem um tio violento. Então, ele vai falar: ele é só um pouco bravo. Foi criado num lar muito tenso. Então, não valoriza o prazer como prioridade. Então, era um super filho. Ou bobagem, um luxo, não tem direito de se divertir. Então, esses codependentes ativos, geralmente eles não dão nome para as pessoas que convivem com eles, as pessoas que têm problemas. E toma a responsabilidade muito cedo para poder solucionar as questões do lar. Então, essa pessoa convive com todos esses atributos que eu já falei aqui agora dentro da sua casa. E aí, o que ela faz? Ela vai cuidar de tudo para não ter problema. Ele pensa que se não for por ele, nada acontece. Então, se, por exemplo, tem um evento lá na casa desse codependente, uma festa, um aniversário, um almoço, simples almoço, o que ele vai fazer? Ele vai chegar mais cedo, vai levantar mais cedo e vai resolver tudo para ninguém ter nada que reclamar e para que ninguém faça nada. Porque assim ele já está tudo resolvido. Então, agora vamos como identificar essas emoções na fala. A fala do codependente. O codependente fala assim: eu estou cansado, não aguento mais. Estou chateado. Ou estou preocupado. Então, essas falas são falas de um codependente, porque ele toma tudo para si, resolve tudo, uma hora ele vai falar isso, né? E quais são os sinais que se caracteriza dentro das emoções de um codependente? São baixa autoestima, sentimentos de culpa, excesso de autocrítica, ele mesmo se critica, ciúmes doentio, insegurança, medo de perder o amor do outro, controle compulsivo, necessidade de controle sobre si mesmo e sobre os acontecimentos externos e tentativa em fazer o outro mudar. Repressão das emoções, inibindo dos próximos sentimentos, a dificuldade de compreender e externizar o que sente. Então, ele fica para o externo, não coloca nada de si para fora. Comunicação ineficiente, inabilidade para se expressar e estabelecer diálogos construtivos, carências afetivas, busca constantemente por afeto e reconhecimento, oscilações emocionais, instabilidade e alternância entre heroísmo e vitimismo, excesso de cuidado com o amor, com o outro, senso desmedido de proteção e responsabilidade, negação, não aceita de que existe um problema que precisa ser enfrentado. Então, diante de todas essas características, né, podemos lançar alguns desafios. Primeiro desafio é aceitar as suas limitações e ajuda. Dizer, eu
Eu tenho problema e eu quero ajuda. Eu vou em busca de ajuda. Essa é um desafio. Segundo desafio, colocar-se em prioridade. Eu mereço, eu consigo, vou fazer por mim. Desenvolver um projeto pessoal de vida com objetivos e metas. Então, se você ficou a vida inteira cuidando de alguém, cuidando dos problemas dos outros, agora você tem que criar um objetivo para você, pessoal, seu, com objetivos e metas. Terceiro desafio, aprender a lidar com a culpa. A culpa é algo bem profundo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a culpa, tudo bem? Porque aí não dá para falar aqui sobre a culpa. Mas não existe culpados, existe casos recorrentes que vão acontecendo e essa culpa a gente tem que se livrar dela. Aprender a comunicar suas necessidades. Ser claro no que você precisa das suas necessidades. Eu preciso disso, preciso daquilo. Fulano, você pode fazer isso para mim? E ser claro no que você está pedindo. Né? E ter sempre em mente suas perguntas. Por exemplo, eu quero ajudar, eu posso ajudar. Se você responder sim para as duas perguntas, eu quero ajudar, sim. Eu posso ajudar, sim. Aí eu ajudo, mas lembrando que é sem excesso. Agora, se eu responder, eu quero ajudar, não. Eu posso ajudar, sim. Então eu respondi não para uma, eu não vou ajudar. E é assim. E é hora de ajudar, mas se responder não para apenas uma pergunta, então eu não vou ajudar. E cuidar sempre do seu amor próprio e seguir em frente. Pode-se procurar ajuda em um psicoterapeuta com ênfase em constelação familiar ou ainda recorrer aos grupos de ajuda. Por exemplo, existe o Amor Exigente, o Alanon, o Naranon e entre outros, existem vários. Lá no meu grupo do Facebook tem uma lista lá de grupos de ajuda. O que significa ajuda? Eu vou dar só uma palhinha aqui do que significa ajuda, mas eu também vou fazer um outro vídeo sobre o que significa ajuda. Então, a ajuda é uma arte, como toda arte. Faz parte de uma faculdade que pode se aprender e ser praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo, para algo mais abrangente. Esse texto é baseado no livro Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. A empatia deve ser sistêmica. Olhar para pessoas significa olhar para sua família, amar o outro como ele é, por mais que o outro seja diferente. Respeite-o. Essa frase também é de Bert Hellinger, do livro Ordens da Ajuda. Ajudar, então, o que significa ajudar? Ajudar com responsabilidade, sem ultrapassar limites no qual você não foi chamado. Então fica aqui esse vídeo sobre codependência e meu nome é Alice Ferrante, sou terapeuta sistêmica com ênfase em constelação sistêmica familiar e codependência. E estou lá no grupo do Facebook Codependência Coragem para Mudar.
E também tem um projeto, projeto Coragem Sistêmica, que eu faço pequenos grupos de ajuda através do WhatsApp. Vocês tiverem interesse, me procure. E por hoje é só, e aguardem os próximos vídeos. Tchau, tchau!